Agora que já sabemos resolver os problemas com equações de primeiro grau, a gente vai aprender a resolver as equações do segundo grau. Bom, se as do primeiro grau têm expoente 1 em todas as incógnitas, a equação do segundo grau ela vai ter, no máximo, um expoente 2. Ou seja, a gente vai encontrar o x ao quadrado, mas a gente não vai encontrar um x ao cubo. E mais uma vez, o nosso a não pode ser zero, porque a gente obrigatoriamente precisa ter um x ao quadrado para chamar de expressão de segundo grau. O a representa o nosso número real, que vai multiplicar o x ao quadrado. O b representa o número real, que vai multiplicar o x. E o c é o nosso número real, que não multiplica nenhuma incógnita. No caso das equações de segundo grau, é muito importante que a gente saiba identificar qual é o a, qual é o b e qual é o c. Só que às vezes a gente vai encontrar expressões como essa daqui. É uma equação de segundo grau? É, a gente tem incógnita elevada à potência 2. Ok, só que a gente não tem essa estrutura exatamente. Só que a gente pode transformar. O primeiro passo vai ser colocar tudo à esquerda da igualdade. Então, a gente vai colocar 5x ao quadrado, o x ao quadrado passa negativo, menos x ao quadrado, menos 10x, mais 2x passa negativo também, menos 2x, mais 9, igual a zero. É isso que a gente quer. Todos os elementos no primeiro termo e no segundo termo apenas o zero. Agora a gente resolve essa conta, 5x ao quadrado menos x ao quadrado, 4x ao quadrado, menos 10x menos 2x menos 12x, e o mais 9, que está sozinho, a gente vai copiar, igual a zero. E agora a gente tem uma estrutura muito parecida com essa daqui de cima. Vocês concordam? Agora a gente consegue definir que o 4 é o nosso A, o menos 12 é o B e o 9 é o C. Quando eu falo de A, B e C, esses são os coeficientes da equação. E quando eu falo do valor de x, ou seja, um valor numérico que eu posso colocar em x e transformar essa equação em verdadeira, o exercício pode chamar de raiz de x, ou seja, raiz de x é exatamente a mesma coisa que o valor de x. O próximo passo seria resolver, e a gente tem alguns métodos que a gente pode usar. O primeiro deles é a fórmula de Bhaskara. Bhaskara foi um indiano que viveu lá no século XII e descobriu essa fórmula para ajudar a gente em muitos exercícios do vestibular. E como que é essa tal fórmula de Bhaskara? X, ou seja, o valor de x, é igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso sobre 2 vezes a. Bom, se for a primeira vez que você está vendo a fórmula de Bhaskara, realmente pode parecer um pouquinho grande. Mas se você prestar bastante atenção, você vai ver que além de x, as únicas incógnitas são a, b e c. E a gente já sabe identificar elas. E se for um pouquinho difícil de decorar essa fórmula inteira, fique tranquilo, tem uma outra forma que talvez seja um pouquinho mais fácil. A gente pode decorar que a fórmula de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Mas por que seria mais fácil de decorar isso? Bom, porque daí você vai decorar o valor de delta separado, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é exatamente a mesma coisa que essa fórmula aqui da primeira linha. Só que quando a gente for fazer os exercícios, primeiro a gente descobre o valor de delta e depois descobre o valor de x. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo para usar Bhaskara. Primeiro a gente tem que saber identificar o que é o a, o que é o b e o que é o c. A gente já sabe fazer isso. O que acompanha o x ao quadrado é o nosso a. O que acompanha o nosso x é o nosso b. E o que acompanha nenhuma incógnita é o nosso c. Então, aqui a gente já encontrou a, b e c. O próximo passo é aplicar a fórmula de Bhaskara. Você pode optar por aplicar a fórmula por inteira ou desmembrá-la, fazendo primeiro o delta e depois a fórmula de Bhaskara. Como que a gente faz isso? Bom, primeiro a gente vai calcular o delta, que como a gente acabou de ver, essa é a fórmula de delta. A gente já sabe o valor de a, b e c, então é só substituir. Delta é igual a b ao quadrado menos 7 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é 4. Então, delta é igual a 49
menos 4 vezes 3, 12, vezes 4, 48. Então, o nosso delta é igual a 1. Agora que a gente descobriu o valor de delta, vamos aplicar a fórmula de Bhaskara por inteira, que é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. E agora é só a gente substituir. X é igual a menos b, menos menos 7 é mais 7, mais ou menos raiz de delta, que é 1, então vai ser 1, dividido por 2 vezes o a, que é 3, ou seja, 2 vezes 3. Então, aqui a gente tem mais 7, mais ou menos 1, dividido por 6. A partir daqui, a gente pode ter dois resultados possíveis. A gente pode fazer mais 7 mais 1 dividido por 6, ou então mais 7 menos 1 dividido por 6. A gente sempre tem que fazer o cálculo para as duas possibilidades. É igual a 8 dividido por 6, que é igual a 4 terços. A gente dividiu por 2 e por 2. E mais 7 menos 1, que é 6, dividido por 6, igual a 1. Então, a gente encontrou as duas soluções do nosso problema. As soluções seriam 1 e 4 terços. Bom, como uma escolha pessoal, eu desmembrei e fiz primeiro o delta e depois apliquei na fórmula de Bhaskara. Se você preferir já partir direto para a fórmula de Bhaskara, você pode. Olha só, vai dar exatamente o mesmo resultado. Bom, vamos fazer mais alguns exemplos, porque como eu disse, a gente vai decorando a fórmula de Bhaskara conforme a gente vai fazendo exercício e usando ela. No começo a gente pode olhar as anotações, não tem problema, usar uma colinha, mas depois vocês vão ver que vai ficar na nossa cabeça e a gente não vai precisar olhar. Então vamos lá. Primeiro a gente vai identificar o nosso A, que é o 4, o nosso B, que é o menos 12, e o nosso C, que é o 9. Agora a gente vai calcular o valor de delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta, então, é igual a menos 12 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 4, vezes c, que é 9. Então, a gente tem que delta é igual a 144 menos 4 vezes 4, 16, vezes 9, 144. Então, temos que delta igual a 0. Agora que a gente encontrou o valor de delta, o próximo passo seria o valor de x. Então, vamos lá. A fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Então, x é igual a menos b, que é menos menos 12, mais ou menos raiz de delta, que é 0, raiz de 0, dividido por 2 vezes o a, que é 4. Então, temos que menos menos 12 é 12, raiz de 0 é 0, dividido por 8. Vocês concordam comigo que aqui a gente não precisa seguir dois caminhos diferentes? Porque tanto 12 mais 0 vai dar 12 e 12 menos 0 vai dar 12 também? Então, a gente tem só um resultado. Então, aqui a gente vai ter um resultado, que é a fração 12 por 8, e a gente vai dividir os dois termos por 2, vai dar 6 quartos, dividindo por 2 novamente, a gente tem 3 meios. Então, a solução do nosso problema é 3 meios. Agora vamos para o nosso terceiro exemplo. 5x ao quadrado menos 6x mais 5. Primeiro identificamos o termo a, que é 5, o termo b, que é menos 6, e o termo c, que é 5. Então, vamos lá. Novamente, a gente começa identificando o delta. Já sabemos que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 5, e vezes o c, que também é 5. Então, delta é igual a menos 6 vezes menos 6, 36,
menos 4 vezes 5, 20, vezes 5, 100. Então, delta é igual a menos 64. Achamos o delta, vamos para o valor de x. Fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, menos 6, mais ou menos raiz de delta, que é menos 64, dividido por 2 vezes o a, que é 5. Então, 2 vezes o 5. Então, teremos que x é igual a menos 6, 6, mais ou menos raiz de menos 64, dividido por 2 vezes o a, que vai dar 10. Bom, aqui a gente encontrou um problema. A gente tem um número negativo dentro de uma raiz. E a gente sabe que o resultado disso não está no conjunto dos reais. Então, não vai servir pra gente nesse exercício. Ou seja, não tem solução. A solução está no conjunto vazio. Então, a gente pode tirar uma conclusão a partir desses 3 exemplos. Bom, no primeiro caso, delta foi positivo, acima de zero, e a gente encontrou 2 soluções para o x. No segundo caso, delta é exatamente zero, e a gente encontrou uma solução. E no terceiro caso, delta foi negativo e não tem solução no conjunto dos reais. Então, a gente já tem um spoiler quando a gente calcula o valor de delta. A gente já sabe se a gente vai encontrar 2 resultados, um resultado ou nenhum resultado. Isso vai ser importante lá na aula de função também. Por exemplo, até agora a gente resolveu vários exemplos onde a gente encontra o a, o b e o c. Só que a condição é que o a seja diferente de zero. Eu nunca falei que o b ou o c, ou os dois ao mesmo tempo, não podem ser zero. E é o caso desses próximos exemplos. Aqui a gente pode identificar o a como 7, como 1 e como 7 mais uma vez. No primeiro caso, a gente não vai identificar nem o b, nem o c. Mas a gente consegue achar a solução. O resultado não é zero, e aqui a gente não tem uma multiplicação. Qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Ou seja, um dos termos precisa ser zero. Como a gente já sabe que aqui é 7, a gente descobre que o x ao quadrado obrigatoriamente equivale a zero. Bom, x ao quadrado igual a zero? X igual a zero. A nossa solução seria exatamente o número zero. No nosso segundo exemplo, a gente identifica o a e o b, e não identificamos o c. Agora a gente vai lembrar lá da nossa aula de fatoração e fazer uma separação por fatores comuns. Bom, qual é o fator comum de x ao quadrado e menos 3x? Exatamente o x. Então, a gente vai separar o x e começar uma distributiva. X ao quadrado dividido por x é x, e menos 3x dividido por x é menos 3. Tudo isso igual a zero. Como eu tinha dito, numa multiplicação em que o resultado é zero, um dos termos obrigatoriamente é zero. Então, vamos primeiro pensar na possibilidade do x ser zero. Então, x é igual a zero. E a segunda possibilidade seria esse termo ser igual a zero. Então, x menos 3 igual a zero. A gente vai passar o 3 para o segundo termo, x é igual a 3. E a gente encontrou a solução para o nosso problema, que seria 0 e 3. No nosso terceiro exemplo, a gente tem um a e um c e não encontramos o b. Tudo bem, agora a gente vai ter 2 jeitos de resolver isso. O primeiro é por fator comum. Então, vamos lá. 7x ao quadrado e menos 28. Bom, aqui a gente encontra 2 múltiplos de 7. Então, a gente vai separar o 7 na distributiva. 7x ao quadrado dividido por 7 é igual a x ao quadrado e menos 28 dividido por 7 é menos 4. Tudo isso igual a zero. Mais uma vez, se uma multiplicação dá zero, um dos termos obrigatoriamente é zero. Como a gente já sabe que o 7 é diferente de zero, o único termo possível para ser zero é x ao quadrado menos 4. Então, vamos copiar. X ao quadrado menos 4 é igual a zero. X ao quadrado é igual a 4, x é igual a raiz de 4. Bom, nesse caso, a gente tem 2 possíveis resultados, tanto o mais 2 quanto o menos 2. E a gente vai escrever dessa forma, x igual a mais ou menos 2. Não entendeu por quê? Bom, se a gente fizer menos 2 vezes menos 2, a gente obtém o resultado 4. E se a gente fizer mais 2
vezes mais 2, o resultado também é 4. Não faz diferença. Então, a nossa solução pode ser tanto mais 2 quanto menos 2. E qual que é a segunda forma que a gente pode resolver isso? Bom, a segunda forma seria isolar o x de um lado. Então, 7x ao quadrado é igual a 28. Igual nas expressões de primeiro grau. Então, a gente vai passar o 7 que está multiplicando dividindo. Então, temos que x ao quadrado é igual a 28 dividido por 7. X ao quadrado é igual a 4. E a gente entra exatamente nessa parte. Então, as duas formas podem ser usadas. A solução do nosso problema, portanto, será solução menos 2 e mais 2.